Graça e paz, da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo em que nós habitamos. Nós louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais essa graça, por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui no começo dessa madrugada do dia 6/10/2023, uma sexta-feira, dando continuidade a esse propósito que nos foi outorgado pelo Espírito Santo, mediante o dom que Ele nos concedeu, de servirmos aos nossos irmãos em Cristo Jesus, a Igreja do Senhor na face da terra. Sabemos que a nossa jornada é uma jornada não tão fácil quanto muitos acham que deveriam ser. Mas nós temos uma convicção, uma certeza de que Deus é fiel e que Ele verá sobre a palavra dele para cumprir. O assunto nessa madrugada que vamos estar lendo é narrada pelo apóstolo Paulo, no capítulo de número 5 da sua segunda carta aos Coríntios, começando do versículo 11 até o versículo 21, onde o apóstolo Paulo ele traz o tema perfeita reconciliação com Deus. Qual é essa perfeita reconciliação com Deus, de nossas vidas com Deus, de Deus com as nossas vidas? Então, Paulo, ele começa a falar o seguinte: portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor. Primeiramente, temos que compreender o que significa temer a Deus, temer ao Senhor. Uma verdadeira reconciliação do homem para com Deus, ela só pode ser perfeita se você compreender o temor a Deus em sua vida. Temor não é medo. Temor é respeito para com Deus, por conhecer realmente quem é Deus por meio da palavra dele. Muitos imaginam que Deus seja só amor, compaixão, misericórdia. Mas Deus é justiça. Há, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, uma narrativa de um texto onde Jesus, ele cita a parábola conhecida como, em algumas versões, como a parábola das moedas ou dos talentos, como você queira chamar. Se você é um leitor da palavra de Deus, está entendendo ao que nós estamos referindo. Quando Jesus ele cita essa parábola dos talentos ou das moedas,
ele chama algumas pessoas e concede a elas diferentes quantidades de moedas, mas todas que recebe devem ter o mesmo objetivo. Quando Jesus ele cita essa parábola, ele está citando exatamente para despertar em nós o que o apóstolo Paulo está aqui se referindo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Portanto, compreendendo o que significa ao temer ao Senhor. A parábola, ela diz o seguinte, que Deus chamou um homem e deu a ele 5 moedas, o mesmo que 5 talentos. A outro deu 3 e a outro deu 1. Ele dividiu conforme a capacidade de cada um. A palavra de Deus diz que é conforme a nossa fé que nós adquirimos de Deus o que buscamos ou o que necessitamos. O que recebeu os 5 talentos ou as 5 moedas, quando chegou o momento de eles prestarem conta com seu Senhor, porque a parábola está referindo exatamente a Deus, que aquilo que Deus nos dá para nós, como seguidores deles, colocarmos em prática, nós, como diz o apóstolo Paulo, que nós lemos ontem, nós vamos que prestar conta a Deus, porque Deus ele vai nos conceder conforme merecemos aquilo que nós praticamos, seja de bem ou seja de mal. Diz ele no versículo 10 do capítulo de número 5. Porquanto todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, que seja o bem, que seja o mal. As obras praticadas pelo corpo, essas obras praticadas pela nossa vida comum, nessa jornada que nós temos aqui na terra, em Cristo Jesus. Aí Paulo vai trazer aqui, a partir do versículo 11, essa perfeita reconciliação de Deus. E só há perfeita reconciliação de Deus a partir do momento em que você compreende o significado de temer a Deus. Então a parábola, ela traz exatamente esse despertar. O porquê que nós temos que temer a Deus. Qual a razão de nós termos esse temor a Deus? O que esse temor tem que significar para nós? O que recebeu os 5 talentos, ou as 5 moedas, ele foi lá, produziu e fez render e multiplicou por 10. O que recebeu as 3, multiplicou também. Mas o homem que recebeu apenas uma moeda, aí que está aonde Jesus ele quer chamar a atenção da igreja de Jesus Cristo, a igreja dele, é para aquele que recebeu uma moeda. Porque naquele que recebeu uma moeda, ele expressa a maneira como ele significa, o quanto significava para ele temer a Deus ou não.
o que recebeu uma moeda ou um talento, diz a parábola citada por Jesus, que ele enterrou o talento. Ele escondeu, ele guardou a moeda. Então passou o tempo determinado pelo aquele senhor da parábola, que está referindo a Deus, de chegar um momento de chamá-los para prestarem conta. É por isso Paulo disse, nós vamos prestar conta a Deus de tudo, porque Deus vai retribuir a cada um de acordo com o que ele merece, de acordo com o que nós temos praticado nesse corpo, de bem ou de mal. O que recebeu um, ele guardou, mas é os motivos pelos quais ele guardou que nós temos que despertar. Se realmente nós temos compreendido, temos procurado compreender o significado da palavra temer ao Senhor. Porque quando ele chega para prestar conta, ele diz, Senhor, está aqui o talento, está aqui a moeda que tu me deste. Como eu sei que o Senhor é um homem severo, olha aí, preste atenção. Eu sei que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não planta, então tive medo e resolvi guardar o talento e te devolver. Qual foi a resposta daquele senhor da parábola? Jesus disse que a resposta foi: homem mau e perverso. Mesmo tu sabendo quem eu sou, que eu sou perverso, como disse você, que eu planto, que eu colho aonde não planto, não deveria tu ter pegado a minha moeda e ter dado aos banqueiros para produzirem fruto, para multiplicar? Então, há uma diferença entre medo e temor de Deus. A perfeita reconciliação de Deus, ela vem por nós termos esse verdadeiro significado do temor a Deus, não medo. Quando você teme a Deus, você respeita a Deus pelo que Ele é. E Ele é um ser poderoso. É um ser poderoso. De causar medo, muitas pessoas não se importam. As pessoas confundem o medo com o temor. Quando você respeita Deus, você respeita pelo que Ele é. Ele é um ser que Ele colhe onde não planta. Deus não precisa plantar para colher. Ele é poderoso para colher onde não planta. Ele é severo. E nós, como cristãos, como diz aqui o apóstolo Paulo, que ele está falando da perfeita reconciliação com Deus, e essa perfeita reconciliação com Deus, ela só começa a partir do momento em que nós compreendemos o significado de temer a Deus. E nós temos que ter esse respeito para com Deus, por ser um ser tão poderoso, soberano e eterno, único, verdadeiro, justo, fiel, com todas as suas palavras, promessas, escritas aqui nas Escrituras. Como diz o servo dele, Jó, no capítulo 42, versículo 2, que nenhuma ideia, ele começa dizendo, nenhuma ideia e nenhum plano de Deus pode ser frustrado.
Esse é a grandeza desse Deus. A própria palavra testifica dele, que ele traz à existência o que não existe. Ele cria o que não existe. Ele dá forma ao que não tem forma. Então, esse respeito que nós temos que ter por Deus é que nos deve levar a essa reconciliação com Deus. Porque sabemos o quanto poderoso Ele é, o quanto Ele cumpre o que fala, cumpre o que promete, e nós temos conhecimento, ao termos conhecimento, porque é uma necessidade permanente em nossas vidas, termos conhecimento a respeito desse Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo que eles há. Lembra das palavras que Deus falou a Caim? Quando Caim matou o irmão Abel, Deus pergunta para Caim, Deus ele procura entrar numa conversa, num diálogo com Caim, ou seja, Deus procura reconciliar Caim. Deus está procurando reconciliar Caim. Mas Caim está totalmente obscurecido o seu entendimento pelo ódio, pela raiva, pela inveja do próprio irmão que ele matou. E Deus vai e pergunta para ele, Caim, cadê o teu irmão Abel? Aí a resposta dele é uma resposta de quem não compreende o significado de temer ao Senhor. Quem teme a Deus não age desta forma, como Caim. Por acaso, disse Caim para Deus, quando Deus o pergunta, cadê teu irmão? Deus já sabia o que tinha acontecido, mas Deus queria uma atitude de Caim de arrependimento, de reconciliação, de temor a Deus, pelo fato dele ter feito aquela maldade a um irmão inocente. O irmão não tinha feito nada de errado contra ele. O irmão não tinha agredido a ele, o irmão não tinha dito nenhuma palavra ofensiva a ele, mas ele tinha inveja do irmão, porque o irmão sabia o significado da palavra temer ao Senhor. Então, quando o irmão Abel vai oferecer a Deus o sacrifício de suas primícias, ele procura apresentar a Deus o melhor do fruto de sua terra. Ele procura o melhor. Ele não vai buscar de qualquer jeito oferecer a Deus, mas ele vai procurar oferecer a Deus o melhor. Já o seu irmão, ele dá a Deus o que ele imagina que é, pelo seu próprio entendimento, suficiente para agradar a Deus. Porque ele faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. E não é assim que deve ser o nosso comportamento. De quem entende, de quem sabe o significado da palavra temer ao Senhor. Quando se respeita Deus e vai fazer algo para Deus em prol do nome dele, do reino dele, ou dos filhos dele na face dessa terra, porque é fazendo ao próximo, ao irmão em Cristo Jesus, em primeiro lugar, a palavra diz, aos da fé, você está fazendo a ele, a Deus. Quando você nega de fazer ao seu irmão em Cristo Jesus, você está negando a Deus.
E isso está mostrando que você não tem o significado da palavra temer ao Senhor. Abel pega o melhor e oferece a Deus. O melhor que ele tem, o melhor da sua gordura, do seu rebanho, e oferece a Deus. Já Caim traz do fruto da terra, mas não colhe do melhor. O fruto da terra tinha melhor. Ele traz frutos, mas ele vai pegando os frutos de maneira que ele não leva em conta o respeito a quem ele vai oferecer aqueles frutos. Então ele pega qualquer fruto, ele vai misturando os frutos. Frutos bons com frutos já caídos no chão, ou frutos já começando a se estragar. E aí a palavra diz que Deus se agradou primeiramente da atitude de Abel. Ele se agradou primeiro da atitude, porque foi a atitude que mostrava para Deus que Abel tinha a convicção do significado da palavra temer ao Senhor. Por isso, ele oferecia o melhor. Ele ofereceu o melhor, porque ele sabia exatamente desse significado, temer ao Senhor. Ou seja, ele tinha respeito à soberania e o poderio e a pessoa de Deus, de quem é verdadeiramente Deus. E que nós não podemos nos dirigir a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. As coisas de Deus são tudo com ordem e decência. E Abel fez com ordem e decência. E a atitude dele primeiro chamou a atenção de Deus. Porque a palavra diz que Deus disse que se agradou primeiro de Abel e de sua oferta. Só veio se agradar da oferta dele depois de se agradar primeiro dele. Se Deus primeiro não se agradar de você, a sua oferta vai perder o valor, vai perder a importância para Deus. Porque primeiro Deus tem que se agradar de você, da sua atitude. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina que nós temos que buscar agradar ao Senhor em tudo, em toda a nossa maneira de viver. Nós temos que procurar agradar a Deus. Em questão de quê? De respeito à perfeita reconciliação. A perfeita reconciliação com Deus, ela parte primeiramente do respeito que você tem para com Deus. É chamado de temer ao Senhor. Não é ter medo, é temer. É ter consciência que Deus é digno de todo o teu respeito, de toda a tua consideração. Respeito também significa reconsideração. Porque é como você trata a pessoa, demonstra o quanto você considera aquela pessoa, importante ou não para você. Caim foi diferente. Aí a palavra diz que Deus não se agradou de Caim e nem da oferta dele. Primeiramente, aconteceu as duas coisas com cada um. Deus se agradou da pessoa e o outro, Deus não se agradou da pessoa. E depois daquilo que a pessoa ofereceu a ele. Aí quando Deus busca uma reconciliação, porque Deus estava buscando uma reconciliação. Quando Deus ele procura conversar com você, quando Deus te procura, ele te procura para uma reconciliação com ele. Ou ele te procura para te beneficiar por algo que você demonstrou para ele
com todo respeito e consideração, ou ele o te chama para reconciliar com ele por algo que você cometeu de errado e que, se você permanecer nesse erro, vai tirar você da presença dele, da comunhão com ele. E a vontade de Deus é essa, que nós tenhamos uma perfeita reconciliação com Deus. Então Caim disse para Deus: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Quando ele responde isso, ele está demonstrando uma falta de temor a Deus, uma falta de respeito a Deus. Porque essa não é a maneira correta de nós, como seres humanos, que não somos nada diante de Deus. Não somos nada. Você pensa que é, mas a palavra diz que nós não passamos de trapos de imundícies perante o Senhor. Nós temos os nossos corações, que são sentimentos e emoções, facciosos. A palavra de Deus diz: enganoso é o coração do homem. É por essa razão que é o único pedido que Deus faz a cada um de nós: filho meu, dai-me o teu coração. Porque só Deus pode e tem a capacidade de lidar e cuidar e mudar o nosso coração. E o coração é o quê? São os sentimentos, são as emoções. E nós temos bilhões de sentimentos e de emoções que somente a capacidade de Deus consegue lidar. Nós não conseguimos lidar. Porque mais vezes em nossas vidas somos levados pelas emoções e pelos sentimentos do que pela razão, do que pelo respeito a Deus. Aí Deus diz para Caim: o sangue do teu irmão está clamando a mim. Deus procura uma reconciliação com Abel, com Caim, aliás. Deus procura uma reconciliação com Caim, mas Caim trata Deus com falta de respeito, ou seja, falta de temor. Ele não leva em consideração quem é Deus. Trata Deus com brincadeira, como se fosse um menino, como se fosse uma pessoa igual a ele. E Deus não é isso. Deus é um ser soberano. Criou os céus e a terra, o universo, tudo que neles há. Tudo está sob o domínio dele. Tudo é comandado pelo poderio dele. Ele é poderoso, como disse Jesus na parábola dos talentos ou das moedas. Depende da tradução da Bíblia que você tenha. Mas o terceiro conhecia quem era Deus. Os dois primeiros sabiam do significado da palavra temer ao Senhor. Tiveram respeito com aquilo que receberam de Deus e fizeram por onde? Multiplicar para poder trazer o resultado agradável a Deus. Quando se tem o temor de Deus, quando se tem o significado do temor de Deus, você sempre está agindo de maneira que leve a você a ter uma reconciliação perfeita com Deus. Já Caim não se preocupou. Quando ele dá essa resposta para Deus, aí Deus claramente diz que Deus está sabendo de que ele matou o irmão. Pois o teu sangue, o sangue do teu irmão, está clamando a mim. Aí Deus vai e diz para ele: olha, Caim, se você... Olha como Deus, ele busca
a reconciliação. Mesmo Caim tendo o coração maldoso, a palavra de Deus diz que o aspecto do rosto dele demonstrava o ódio que ele tinha para com o irmão. Ele estava transtornado. A palavra de Deus diz que ele estava tão transtornado que isso transparecia no rosto dele. Mas não havia nele nenhum sentimento de reconciliação com Deus, de arrependimento. Esse é o ser humano que não compreende o significado da palavra temer a Deus. Aí Deus busca a reconciliação. Deus até revela, deixa passar a resposta inconveniente que ele dá a Deus quando Deus pergunta para ele: cadê o teu irmão? Ele diz: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Mas Deus deixa de lado e diz para ele: olha, Caim, se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você fizer o que é errado, o pecado vai estar à tua porta para te destruir. Mas cabe a você dominá-lo. Então Deus está buscando o quê? Uma reconciliação com Caim, dando a oportunidade dele de se arrepender, de se reconciliar, de ter uma perfeita reconciliação. Porque o apóstolo Paulo está trazendo aqui exatamente para a igreja de Coríntio, na sua segunda carta, capítulo 5, versículo 11, nós vamos ler até o versículo 21, está aqui exatamente despertando a igreja de Coríntio para que eles tenham respeito para com Deus. Porque essa igreja, no começo aqui, na primeira carta, se você ler, você se espanta com que esses chamados igreja do Senhor se comportavam de maneira totalmente desrespeitosa para com Deus. Quando nós vamos cultuar o Senhor, quando nós vamos à igreja, ou no nosso viver diário, cotidiano em nossa jornada, aqui nessa terra, nós temos que estarmos diariamente conscientes de que nós temos que manter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria, ela leva você a se desviar do mal. A sabedoria, ela é como um freio na tua vida, assim como se coloca o freio na boca do cavalo para se ter o controle sobre ele. A sabedoria de Deus em nós é exatamente como um freio. Ela nos freia, porque ela nos dá o entendimento, o compreendimento do que é certo e errado e do resultado do que é certo e errado. É por isso a razão porque a palavra já nos orienta, Deus através de um dos seus apóstolos. Se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele te dá e não te lance em rosto. Nós precisamos, cada dia mais, como igreja de Jesus, pedir a Deus que Ele nos conceda sabedoria. É mesmo que você está pedindo a Deus: Senhor, dá-me a capacidade de me frear diante de qualquer circunstância, situação em que eu possa vivenciar
A sabedoria, ela serve como freio, porque ela faz você enxergar além dos teus olhos naturais. Ela faz você enxergar com os olhos espirituais. Essa sabedoria é a que vem de Deus. Existem dois tipos de sabedoria. A que vem de Deus, que é perfeita, e a sabedoria humana, carnal, intelectual, que a Bíblia diz, a palavra diz que é pecaminosa. É falha essa sabedoria humana. E é tão falha que a resposta de Caim para Deus mostra isso. E a resposta de muitas pessoas, de muitas atitudes, de muitas pessoas que acham que podem tratar Deus da maneira como eles têm tratado, com falta de respeito, com falta de temor. Zombam de Deus como se Deus não fosse Deus. E a palavra de Deus, o próprio Deus, diz na palavra dele que de Deus ninguém se zomba. Se você zombar de Deus, você vai ter o troco. Porque ele é Deus. É o único Deus. E ele é poderoso. Basta você olhar para o universo. O quanto tudo é perfeito o que ele fez. Tudo é perfeito. Tudo é organizado. Em todo o universo. Nada pode sair da linha. Se algo que Deus criou no universo sair da linha, gera uma catástrofe em todo o universo. Principalmente na Terra. É por isso que Deus controla tudo de maneira perfeita. É tanto que a palavra de Deus diz que Deus está sentado no trono dele, mas os pés dele estão sobre a terra. Então a resposta de Caim diante de Deus foi uma resposta sem respeito, desrespeitosa, sem saber o significado da palavra temer ao Senhor. Mas Deus mesmo assim ainda quis e procurou meios, circunstâncias de ele se reconciliar, dando a ele a oportunidade de se arrepender e se reconciliar, dizendo a ele, olha, se você fizer o certo, você vai ser aceito. Não é porque você a primeira vez me trouxe uma oferta com mal intenção em teu coração de qualquer jeito, que você não possa, na segunda oportunidade que você tiver, você fazer melhor. Mas se você fizer o que é errado, continuar ainda alimentando esse desejo no teu coração, lembre-se que o pecado está à tua porta para te destruir. Por que nós temos que buscar essa perfeita reconciliação com Deus? Porque o pecado está sempre à nossa porta, querendo nos destruir. Pois o que nos destrói é o pecado. E o que é o pecado? É um ato, é uma atitude, é uma prática de algo que nós fazemos, praticamos ou agimos de maneira contrária ao respeito de Deus. Isso se chama pecado ou desobediência. Mas Caim não quis ouvir a Deus. Deus quis que ele se reconciliasse, se arrependesse, que ele dominasse aquele pecado que estava à porta do coração dele. Mas ele não deu importância nenhuma. Por quê? Porque ele não tinha o temor de Deus no coração. E a reconciliação com Deus começa pelo temor, pelo significado do temor. É você tratar Deus com respeito. Saber que ele é poderoso, que ele é digno, o único, digno de todo o nosso respeito, de toda a honra, de toda a glória, de toda a exaltação, de todo reconhecimento.
exaltação é reconhecimento. E todo reconhecimento, por ser tão soberano, tão poderoso, que se não fosse, como disse Davi, as misericórdias de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos. Davi disse: Senhor, se não fosse a tuas misericórdias para comigo, há muito que os meus inimigos já haviam comido a minha carne vivo. Se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém estaria salvo. O Senhor é misericordioso. As misericórdias dele são eternas. Aí, por meio da misericórdia de Deus, vem a manifestação do amor dele para conosco, e esse amor é que vai nos levar a essa perfeita reconciliação, a partir do momento em que nós passamos a entender o significado da palavra temer ao Senhor. Ou seja, tenha respeito para com Deus. Não fique imaginando que Deus é um ser comum, igual a cada um de nós, ou imaginando que ele não existe. Se ele não existisse, então me explica a existência de todas as coisas nesse mundo. Me explica a tua própria existência. Você não tem como explicar a existência de nada no mundo, no universo, e nem a sua própria existência, se você não olhar para Deus como o Criador de tudo isso. Só tem um Criador, ele criou tudo. Todas as coisas foram feitas por ele, como diz o apóstolo João no primeiro capítulo. E sem ele, nada do que foi feito se fez, referindo-se a Jesus. E aqui, o apóstolo Paulo, nós vamos ler, ele até desperta a igreja de Corinto para não olhar para Jesus como um ser humano, comum igual a eles. Não trate a Deus, Jesus é Deus, como um ser comum, igual a nós. Nós temos que ter reverência, respeito, temor para com Ele, porque é por meio desse temor que nós vamos conseguir a reconciliação com Deus. Não é endurecendo o coração, não. Não é se revoltando contra Deus. Satanás é tão astucioso que coloca na mente das pessoas. Porque até colocou na mente de Gideão. Gideão chegou a dizer para Deus: se o Senhor é conosco, porque Gideão não estava pensando só em si. Por isso ele foi escolhido. Porque ele não pensava só em si. Quem pensa só em si, Deus não escolhe. Deus não escolhe a mim e a você para servir a Ele pensando só em nós. Nós vamos ler aqui. É para que nós pensemos na reconciliação dos nossos irmãos ou das pessoas que nós anunciamos o Evangelho exatamente com esse propósito, de que o homem venha se reconciliar com Deus. A palavra de Deus diz que Deus reconciliou o homem com ele por meio do seu próprio filho, pela morte do seu próprio filho na cruz do Calvário. Então, veja a importância que se deve dar e que nós devemos ter em examinar criteriosamente as Escrituras, como orientou Jesus, em busca da vida eterna. Caim perdeu o que ele tinha de melhor, que ele poderia ter conseguido com Deus. Ele teve a oportunidade de se reconciliar. Deus não abandonou Caim. Assim como Jesus não abandonou Judas Iscariotes. Quando Judas Iscariotes vai dar o sinal de traição,
para que os soldados que estão tudo escondido, porque era noite, era escuro, então os guardas estavam tudo escondidos, o sumo sacerdote, que foi enviado, o servo do sumo sacerdote que foi enviado, estavam todos eles escondidos na mata, mas davam para observar aonde Jesus estava com os outros discípulos, mas eles não tinham como identificar, mas o sinal de Judas Iscariotes para os soldados, ele disse, olha, aquele que eu beijar, esse é aquele que diz ser o Messias, é o Cristo, é Jesus. E quando Judas Iscariotes, ele beija Jesus na face, qual foi a resposta de Jesus? Jesus dá a ele a oportunidade dele se reconciliar. Porque o beijo já estava sendo executado e traria as consequências. Mas ele teria que lidar com essas consequências e buscar uma reconciliação, porque Jesus disse, amigo. Primeira palavra de Jesus a Judas Iscariote, quando Judas Iscariote beija Jesus, ele chama de amigo. Por que ele chama Judas Iscariote de amigo? Porque Jesus disse para eles, o verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelo outro. Não é aquele que trai o outro. Não é aquele que não tem respeito, não demonstra respeito. Judas Iscariote sabia que era Jesus? Sabia. Como os discípulos também sabiam. E aí aí Judas Iscariote beija Jesus e Jesus disse, amigo, você trai o Filho do Homem com um beijo? Poderia ter traído com um abraço, com um aperto de mão, mas o beijo representava muito mais do que um abraço e do que um aperto de mão para os judeus. Era um ato de que a pessoa que estava beijando estava demonstrando respeito, reverência da autoridade daquele que estava recebendo o beijo. Isso tudo era o quê? Uma mentira em Judas Iscariote. E é por essa razão que Jesus indaga ele. Amigo, quando ele diz amigo, ele está dando a ele a oportunidade de ele se reconciliar, de ele mudar de direção. Aquela palavra amigo fez com que ele ficasse com remorso. Tamanho foi o remorso dele, porque aquela palavra não saiu da mente dele. Eu traí ele, tratei ele com falta de temor, de respeito, sabendo quem ele é, e mesmo assim ele me chamou de amigo. Por que Jesus chamou ele de amigo? Porque Jesus está dizendo, eu sou teu amigo, Judas Iscariote, porque eu vou dar a vida por ti. E você deveria também ser meu amigo, ao ponto de dar a vida por mim. Porque esse é o verdadeiro amigo. É aquele que é capaz de dar a vida um pelo outro. Aí você diz, eu não vou dar a vida por ninguém não. Então você não é amigo de ninguém. Muito menos de Deus. Muito menos de Deus. Então, essa a importância dessa narrativa do apóstolo Paulo com esse tema, perfeita reconciliação com Deus. Aí ele diz, portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor. Primeiro, nós temos que saber o que significa temer ao Senhor. Nós só vamos ter uma perfeita reconciliação com Deus quando nós aprendermos o que significa temer ao Senhor.
Ou seja, ter respeito para com Deus. Tratar Deus com respeito pelo ser que Ele é. Pelo ser que Ele é. Ele é Deus único e verdadeiro, que nos ama, verdadeiramente te ama. É o único que verdadeiramente te ama. Que mesmo sabendo de todas as mazelas, ou defeitos, ou ações, ou atitudes, ou prática erradas, ou pensamentos errados, porque ele sonda os nossos pensamentos, ele sonda os nossos sentimentos, as nossas emoções, ele tem conhecimento de tudo, até mesmo antes de nós imaginarmos e falarmos qualquer palavra, Deus já sabe o que vamos pensar, imaginar e falar. De tão poderoso ele é. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Não há Deus como ele. Ele é único, ele é verdadeiro. Mas ele tem um propósito, um plano de reconciliação do homem para com Deus, porque Deus criou o homem, foi ele que criou, para ter comunhão com o ser humano. Mas o ser humano se desviou, se deixou ser enganado, ser iludido, ser influenciado pelo erro, pelo engano, pelas artimanhas do inimigo. Sempre falamos aqui que você não deve levar o inimigo como se fosse um ser com menos entendimento e sabedoria do que você. Muitos consideram Satanás como um ser derrotado. Ah, mas Jesus derrotou ele na cruz. Mas ele continua com seu império. Ele continua agindo. Ele não ainda foi condenado à eternidade no inferno. Não chegou a esse tempo. Ele criou um império bem arquitetado, onde cada um é submisso à hierarquia superior. Ele criou uma hierarquia tão bem arquitetada que demônio não entra no campo do outro demônio. Que uma entidade maligna, ela não vai agir interferindo a ação de outra entidade maligna. Infelizmente, o povo de Deus não tem essa característica. Não se desenvolve, não amadurece para se ter respeito para com Deus, para agir de forma com ordem e decência diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, portanto, compreendendo o significado, temer ao Senhor, aí ele diz, procuramos, nós temos que procuramos persuadir todas as pessoas. Nós temos que procurar. Se nós temos o temor do Senhor e sabemos o significado desse temor do Senhor, aí a nossa preocupação é levar com que todas as pessoas também elas passam a ter esse conhecimento. Procuramos persuadir todas as pessoas. Aí ele coloca um ponto. O que somos está manifesto diante de Deus. O que você é está manifesto diante de Deus. É como diz a palavra, nada passa desapercebido diante de Deus. O que nós somos, Deus sabe o que nós somos. O que nós somos está manifesto diante de Deus, claramente. Claramente. Quando Jesus chegou para os fariseus
daquela época, os escribas, os doutores da lei, Jesus disse para eles: olha, se eu não tivesse trazido a verdade a vocês, vocês não teriam pecado. Mas como eu trouxe a verdade, agora vocês não têm como escapar. Porque agora vocês têm conhecimento do pecado. Quando Jesus trouxe o conhecimento a eles, aí não tem escapatória. Porque aí você deixa de ser inocente. Porque você passa a ter conhecimento. Aí a necessidade de você conhecer a verdade por meio de Cristo Jesus, de reconciliação com Deus, e essa verdade vai libertar você. Porque aí você vai colocar em prática essa reverência e esse respeito, chamado temor do Senhor, na sua vida, diariamente. E você vai se preocupar com as outras pessoas. Você vai procurar fazer com que as outras pessoas, você vai procurar persuadir as outras pessoas a elas também se reconciliarem com Deus. A elas também terem o temor de Deus, o respeito de Deus. É melhor ficar calado do que você abrir a boca contra Deus ou contra qualquer ungido dele. Porque Deus não vai aceitar isso de forma pacífica.